E aí, pessoal, animados? Nessa unidade, eu vou falar sobre o primeiro dos 12 princípios fundamentais da animação, que é considerado um dos mais importantes. É o Scratch and Stretch, que em português conhecemos como comprimir e esticar. Primeiramente, então, eu vou dar uma contextualizada sobre o que são esses princípios. Durante a década de 30, os estúdios Disney estavam liderando o cinema de animação mundial e, para isso, eles reuniram os melhores animadores disponíveis no mercado para construir um time de peso que encabeçaria as suas maiores produções. Eles criaram então um time com 9 animadores, que são chamados de The Nine Old Men, ou em português, os 9 anciãos. 2 desses animadores, Frank Thomas e Ollie Johnston, eles definiram um padrão para esses desenhos animados que seriam animados pela Disney, criando um livro chamado Disney Animation: The Illusion of Life, que a tradução ficaria algo como Animações Disney, a ilusão da vida. Nesse livro, então, eles escreveram sobre os 12 princípios da animação, que é um conjunto de recomendações com a intenção de auxiliar na tarefa de animar e dar vida aos personagens dos filmes da Disney, de forma de que essa ilusão da animação parecesse o mais real possível. Porque se a animação é colocar alma em objetos inanimados, quanto mais parecido for com o mundo real, mais fácil fica fazer com que as pessoas acreditem nisso, fica mais agradável aos olhos. Esses princípios surgiram então através de observações do mundo real, observando cenas do cotidiano, assistindo quadro a quadro as gravações dos filmes da época, levando em consideração principalmente questões da física ou do comportamento das coisas do dia a dia quando passavam por algum tipo de interação. Esse livro se tornou então um tipo de manual, que é fielmente seguido por animadores do mundo inteiro. Então, se você pensa em seguir na área, eu recomendo a leitura desse livro. E nessa unidade eu vou falar então do primeiro princípio, que é o comprimir e esticar. Ele é um princípio bem fácil de se observar e quando você entender, vai reparar que isso acontece em várias animações e em vários momentos do dia a dia também, como por exemplo numa bola pulando, quando um objeto cai ou até mesmo num bocejo. São trabalhados esse conceito. Quando um personagem, por exemplo, cai do abismo e é achatado, se esborrachando no chão, é um exemplo do comprimir e esticar. Agora eu vou explicar com mais detalhes. Pensa numa bola de borracha, uma bola bem molinha. Quando você joga ela no chão, ela passa por alterações no seu formato, onde de um lado ela comprime, ou seja, ela achata, e o outro lado se estica, sendo afetado pelo que aconteceu. O único momento em que isso não acontece é quando é um material duro e propositalmente não sofre nenhum tipo de alteração na sua forma, como por exemplo o que aconteceria se fosse numa bola de boliche. Esse princípio, assim como a maioria dos outros, vem da física, que diz que quando um movimento passa por uma mudança no seu formato, o seu volume, ou seja, a quantidade de massa que tem dentro dele, deve permanecer o mesmo, independentemente da mudança no formato. E é mais fácil pensar assim, numa bexiga com água. Ela é maleável e pode ficar em vários formatos.
Não importa se você vai apertar ela, brincar com ela sempre vai ter a mesma quantidade de água e de ar dentro dela, a não ser que ela estoure, claro. E se você comprime de um lado, o outro lado estica. Essas variações vão sempre depender da força, do peso, da velocidade, do material, das características do objeto. Um exercício que a gente sempre faz para testar esse princípio é o que chamamos de bouncing ball, que nada mais é do que animar quadro a quadro uma bola saltitante. Tem vários métodos de fazer esse exercício e chegar num mesmo resultado. Eu vou explicar um deles. Bom, primeiro você esboça o caminho do movimento em que a bola vai fazer, traçando um simples caminho feito de linhas num movimento de arcos. Depois, você desenha os quadros chaves, marcando então os principais pontos do movimento dessa animação, que são quando a bola toca no chão e quando ela chega no seu ponto mais alto, que é o ápice do movimento. Depois disso, você faz as intervalações, que são os quadros secundários, intermediários, que ficam entre esses desenhos principais, que são o movimento da bola subindo e descendo. Pode perceber que os momentos em que a bola toca no chão são os momentos em que ela vai sofrer uma alteração no seu formato, o comprimir e esticar. Ela vai necessariamente achatar. E também um desenho antes e um desenho depois de a bola tocar no chão, ele também vai passar por alteração no seu formato, porque ela vai passar por uma mudança na velocidade. Ou ela vai pegar velocidade para descer, ou ela vai pegar velocidade depois de bater no chão e vai subir. Nesse exercício, também são trabalhados outros princípios da animação, mas isso já é assunto para uma outra aula. E com isso, eu chego ao fim dessa unidade. Espero que tenham gostado e entendido o que é o primeiro dos 12 princípios da animação. Se tiverem alguma dúvida, aproveitem a ferramenta da videoaula para pausar, voltar e assistir quantas vezes quiser. Obrigada por estarem comigo até aqui, um abração e até mais!